Jorge Amado, Capitães da Areia, 1937. Prossigamos com o texto. Ah, pobre sem pernas, pobre sem pernas. Fugiu logo de casa quando pôde, porque apanhava muito. Seu padrinho, um padeiro, o surrava todos os dias. Sofreu fome. Um dia levaram-no preso. Sem pernas quer apenas um carinho, uma mão que passe sobre os seus olhos e faça com que ele possa se esquecer daquela noite na cadeia, noite muito desgraçada, quando os soldados bêbados o fizeram correr com sua perna coxa em volta de uma saleta. Em cada canto da sala estava um soldado armado com uma borracha comprida. As marcas que fizeram nas suas costas desapareceram, mas de dentro dele nunca desapareceu a dor daquela hora, noite desgraçada. Corria na saleta como um animal perseguido por outros animais mais fortes. A perna coxa se recusava a ajudá-lo. Muita dificuldade ele tinha. E a borracha cantava, comia e zunia nas suas costas quando o cansaço o fazia parar. A princípio, Sem Pernas chorou muito, muito. Mas depois, não sabe como, as lágrimas se secaram. Certa hora não resistiu mais, abateu-se no chão, sangrava muito. Ainda hoje ouve como os soldados riam dele. Depois encontrou os Capitães da Areia. Foi o professor quem o trouxe. Haviam feito camaradagem num banco de jardim e ficou com eles. Não tardou muito a se destacar entre os moleques do bando, porque sabia como nenhum outro moleque afetar uma grande dor e assim conseguir enganar as senhoras, cujas casas eram depois visitadas pelo grupo, já ciente de todos os lugares onde havia objetos de valor e de todos os hábitos e costumes da casa. O Sem Pernas sabia ganhar o coração das pessoas. Jovem muito manipulador. E o Sem Pernas tinha verdadeira satisfação ao pensar em quanto o xingariam aquelas senhoras que o haviam tomado por um pobre órfão. Assim se vingava, porque seu coração estava cheio de ódio, amargura e rancor. Confusamente desejava ter uma bomba, como as bombas das histórias que o professor contava para todos. Daquelas bombas que arrasam cidades. Que essa bomba levassem todos. Não aguento mais minha vida infernal, pensava o Sem Pernas. Muito ódio no coração. Assim, com a destruição de todos, na sua imaginação, ele ficaria alegre. Talvez ficasse também se viesse alguém, possivelmente uma mulher de cabelos grisalhos e mãos suaves, que o apertasse contra o peito, que acarinhasse seu rosto e o fizesse dormir um sono bom, um sono que não estivesse cheio dos sonhos da noite na cadeia, noite sofrida, noite desgraçada. Assim ficaria alegre. O ódio não o estaria, ou melhor, o ódio não estaria mais em seu coração. Assim ficaria alegre e o ódio não mais estaria no seu coração. E não teria mais desprezo, inveja e ódio de Pirulito, que, de mãos levantadas e olhos fixos, foge do seu mundo de sofrimentos para um mundo que conheceu nas conversas do padre José Pedro, que sempre vai visitar os jovens no Trapiche, no casarão abandonado em que vivem os Capitães da Areia. Maravilha! E segue o texto, mas ficamos por aqui. Nós vamos sair do Trapiche, na Bahia,
e migraremos para os cortiços no Rio de Janeiro, sempre dentro do contexto histórico em que surge o movimento modernista brasileiro. Vamos lá. Livro maravilhoso, Literatura Brasileira, uma perspectiva histórica. Autores Maria Luísa Carneiro Fumaneri e Everton Kavinsky, editora Intersaberes. Vamos lá. Prevenção. A literatura é um trabalho com a linguagem e o pensamento, e como tal, ao vincular-se a determinado procedimento estético, atrela-se a certa ideologia política e econômica. Muito importante. Não se separam o desenvolvimento artístico, não se separa o desenvolvimento artístico do desenvolvimento político e do desenvolvimento econômico. Isso é muito importante. Se entrelaçam o desenvolvimento artístico, o desenvolvimento político e o desenvolvimento econômico. São entrelaçados. Vamos lá. As primeiras décadas do século XX, o início dos 1900 no Brasil, assistiram a transformações de ordem social decorrentes das tentativas de modernizar um país de realidade ainda eminentemente agrária. A economia brasileira era sobremaneiramente agropastoril, agricultura e criação de gado. A indústria era irrelevante, mínima, quase nada. Talvez o grande modelo de modernização dessa época seja a intervenção do prefeito Pereira Passos na cidade do Rio de Janeiro, conhecida como Bota Abaixo, em que se demoliu grande parte da cidade antiga, incluindo aí muitos cortiços na área central da cidade, para a abertura de grandes bulevares, ao melhor estilo parisiense. Eis a europeização da cidade do Rio de Janeiro, enquanto que no entorno e periferia da cidade do Rio de Janeiro há a favelização, muito importante. Foi nesse momento também que se realizou a construção de vários palacetes dos famosos barões do café, os grandes exportadores do café brasileiro para o mundo, os grandes ricaços do Brasil. É famoso o slogan criado em 1904 por Figueiredo Pimentel para as mudanças materiais da capital. O Rio de Janeiro civiliza-se. Não demoraria muito para que a cidade recebesse diversos incrementos tecnológicos, com destaque para o cinematógrafo. É o início do que se convencionou chamar de Belle Époque brasileira. Há a recente urbanização das cidades e a inserção de novos meios de produção ligados à indústria cultural contrapunha-se à vasta extensão de miséria no mundo rural. Nas cidades também permaneciam as contradições do processo social brasileiro. Que maravilha! Vamos entender um pouquinho mais o que foi essa reforma chamada de Bota Abaixo. Vamos sair deste livrão e vamos para o portal na internet, o sítio e portal do governo do estado do Rio de Janeiro, para conhecermos do que se trata essa reforma arquitetônica na cidade do Rio de Janeiro de 1903. Bota abaixo. Vamos lá. Sítio, portal do governo do estado do Rio de Janeiro. Subcampo, memória, 1903. Bota abaixo, cria as primeiras favelas da cidade do Rio de Janeiro. Durante a gestão do prefeito Francisco Pereira Passos, repetirei, mil perdões. Durante a gestão do prefeito Francisco Pereira Passos, ocorreu o chamado Bota Abaixo,
processo responsável pela demolição de centenas de prédios de sobrados nas ruas centrais da cidade do Rio de Janeiro, para dar lugar à abertura da sua principal avenida, a Avenida Central, a atual Avenida Rio Branco, muito conhecida entre nós. A população pobre que morava nesses velhos casarões, deslocada à força, foi se fixar nos morros próximos, dando origem às primeiras favelas da cidade do Rio de Janeiro, como a favela localizada no Morro da Providência, formada inicialmente pelos soldados que voltaram da repressão ao movimento de Canudos, no interior da Bahia, aos quais vieram juntar-se os desalojados pelas reformas do prefeito Francisco Pereira Passos, a reforma chamada Bota Abaixo. Esses soldados ergueram seus casebres e neles instalaram suas famílias, utilizando madeiras e trastes imprestáveis que sobraram da expedição militar da qual participaram. Muito importante, Bota Abaixo. É isso, 1903. Contexto histórico do surgimento do movimento modernista brasileiro. Muito maravilhosa essa leitura. Entrelaçamento de textos. Este livro com o texto de Jorge Amado, Capitães da Areia. Lembrando sempre que a literatura é um trabalho com o pensamento e com a linguagem, e como tal, ao vincular-se a determinado procedimento artístico-estético, atrela-se necessariamente a certa ideologia política e econômica. É isso. Não se separam desenvolvimento artístico-estético do desenvolvimento político e do desenvolvimento econômico-social. São indissociáveis, inseparáveis. Maravilha. No próximo vídeo, falaremos sobre uma exceção ao que falamos por final. Há uma exceção, sim, de não vinculação do fazer artístico-estético com o fazer do desenvolvimento político e econômico. Falaremos dela no próximo vídeo. É isso. Deus vos abençoe, Deus nos abençoe. Amém.